Bolsonaro desdenha de Tarcísio e fala em Michele e Eduardo como candidatos. Olha só, né? E até o Caiado já está dizendo que se eu ganhar, eu vou anistiar. Nem sabia que o presidente podia dar anistia. Né? Ah, ele não quis dizer anistia, quis dizer o quê? Graça? Bom, mas aí também já temos coisas firmadas no Supremo. O Bolsonaro concedeu uma entrevista ao Josias de Souza e a Carla Araújo no UOL. Nós destacamos aqui, vou destacar alguns trechos e mais adiante quero falar também de por que ele não aprende nada nem esquece nada. Mas o que é que tem sobre candidatura nessa entrevista? Vamos lá. Vamos lá. Na entrevista, Bolsonaro tratou Tarcísio de Freitas como candidato à reeleição em São Paulo e cobrou dos demais pré-candidatos que se manifestem sobre sua inelegibilidade. O que eu vejo são outros possíveis candidatos numa linha que é o direito deles, cada partido discuta a sua proposta. Agora temos uma liderança, que é o Michel Temer, que está tratando de unir a direita, né? Sem o Bolsonaro e sem os radicais, palavra dele, tem todo o direito de falar o que bem entender. Agora, o Tarcísio, o que ele tem falado publicamente? Sou candidato à reeleição. Tenho uma dívida de gratidão com o Bolsonaro. Eu tenho com o Tarcísio também. Ele foi um excepcional ministro. Agora, que eu falei dos candidatos a governadores aqui, é o Caiado, é o Zema, é o Ratinho. Né? O que eu poderia esperar deles é questionar por que eu estou inelegível. Isso, por exemplo, isso é um fato. Por quê? É justo a questão do lawfare, o ativismo judicial, que está existindo no Brasil. É justo isso está acontecendo? Burocratas decidir quem vai ser candidato ou não? É burocrata? A justiça é burocrata? Não, peraí, mas não foi a justiça que viabilizou a candidatura do Lula, e viabilizou a candidatura do Lula, que eu digo, o Lula foi condenado sem prova pelo Sérgio Moro, a condenação foi referendada em segunda instância e continua sem prova? Porque quando eu peço prova da condenação do Lula, eu pedi prova para o Sérgio Moro nunca me mandou, porque não está na sentença dele. A coisa mais mal escrita da história do judiciário brasileiro. Eu desconfio que tenha sido alfabetizado em português, aliás, em qualquer língua. Perguntei para o TRF4 também. Também nenhum desembargador lá dos três conseguiu me dizer onde estava a prova, porque não tem. E, no entanto, o Lula, pela lei da ficha limpa, estava inelegível e não concorreu com o Bolsonaro. E estava na frente. Não, que burocrata. Em primeiro lugar, isso. 2, você vê que ele fala, o Tarcísio, não sei, candidato à reeleição. E agora quer que os governadores... Como é que é? Os governadores têm de explicar por que ele está inelegível? Quais governadores? Tarcísio, Ratinho Júnior, o Caiado, aqueles que poderiam ser os candidatos conservadores? E aí ele disse que, assim, ele tem algumas ideias sobre candidaturas. Quem é? O Arthurzão? Bolsonaro falou sobre os possíveis nomes de Michele e Eduardo e deixou claro que não vai definir sucessor porque ele deixaria de ser relevante. A Michele não pediu para entrar em pesquisas, botaram o nome dela. E ela tem aparecido na frente do Lula. Dentro da margem de erro, mas tem aparecido. Quem é a Michele? É uma pessoa como primeira-dama, no meu entender, né? Porque a minha esposa foi exemplar. Cuidou da questão social, das pessoas com doenças raras, tratou da comunidade surda e fez esse trabalho, no meu entender, fantástico. Em silêncio, ela trabalhava na presidência, uma vez por semana ela se encontrava comigo na presidência. Fora isso, ela trabalhava a questão dela. Agora, ela é uma mulher, fala bem, é evangélica, então tem um carinho de uma parte considerável da população. Então, pode ser candidata? Não sei. O outro é o Eduardo, está nos Estados Unidos. Tá? Aparece em pesquisa por aí também. Perdendo para o Lula, mas aparece. Tem muito tempo até lá. Eu não posso bater o martelo agora. Certas coisas, se você externar, deixou de ser... Eu vou deixar de ser uma pessoa procurada.
Já está definido. Às vezes, Voglio Bene, Arthur, ele tem rasgos de sinceridade, né? Se eu escolho agora, vou deixar de ser procurado, é verdade. É verdade. E, portanto, ele não faz uma articulação política propriamente com os outros, ele os mantém como reféns. Mas isso é coisa de quem quer ser refém dele, né? Como é que eu digo sempre aqui, meninos? Não serei eu a dar conselhos. Não, absolutamente não. Né? Ele está dizendo a razão. Agora, você vê que a confiança na candidatura do Tarcísio não é assim. E aí tem uma coisa curiosa que vocês têm de pensar aqui comigo. Que nós estamos aqui para pensar. Se você não quer pensar, você vai para outro lugar. As elites brasileiras ficaram tão encantadas com o Tarcísio, meninos. O capital, a imprensa, setores importantes, o colunismo extremista de centro, que acha que o Tarcísio é bolsonarista moderado. Ficou todo mundo tão encantado que o Bolsonaro ficou enciumado. Falou, como é que é? Eles estão doidinhos para se livrar de mim com o meu voto. Porque é claro que o Tarcísio terá o voto dos bolsonaristas. Quem inventou, de fato, a candidatura Tarcísio foi o Bolsonaro em São Paulo. O Tarcísio não existia aqui em São Paulo. Quem fez a melhor piada sobre a candidatura dele aqui em São Paulo foi eu. Vocês lembram qual foi? Qual? Eu perguntei, Tarcísio, que endereço você tem cadastrado no iFood aqui em São Paulo? Porque todo mundo tem endereço cadastrado no iFood, não é isso? Sim. Tá falando do iFood que anuncia aqui? Não. Estou falando do iFood que foi uma piada que eu fiz à época. Eu não faço merchan. Não é isso? Então, sim. Só que o Tarcísio ganhou uma projeção. Eu entendo que muito além das suas obras, mas e daí? O fato é, ele foi hábil em construir essa figura do engenheiro, o homem que faz, que dá martelada, o Thor! O Thor da política. E o Bolsonaro falou, epa, como diria Ivan Lessa, jornalista brilhante, né? Tem só um livro dele com textos dele chamado Garotos da Fusaca. Momento cultural. Se você encostar o ouvido ao peito do Bolsonaro, o coração dele bate o seguinte: assim que eu fizer Tarcísio candidato e assim que ele ganhar a eleição, ele não vai querer me deixar governar com ele. Por isso que eu falei da Michelle. Que se ela fosse presidente, eu seria uma espécie de chefe da Casa Civil, sei lá o quê. Né? E aí, então, ele passa a falar de outros. E o Caiado, o Caiado que está aí, que quer ser candidato, ele fez uma promessa. Do que é que eu estou falando? Vai. O governador de Goiás afirmou hoje que vai anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro caso vença a eleição presidencial de 2026. Essa declaração foi dada numa entrevista à Globo News. Caiado disse o seguinte: está aí um furo para você. Ronaldo Caiado, presidente da República, vou anistiar e começar uma nova história no Brasil. Caiado vai chegando na presidência da República e, no meu momento, vou resolver esse assunto, anistiar essa situação toda e vamos discutir o problema de crescimento e de pacificação do país. Caiado defendeu ainda ter sido o primeiro apoiador de Bolsonaro a falar sobre a anistia, segundo ele, em fevereiro de 2024. Não é algo de que se deva orgulhar, mas que devesse orgulhar. Disse isso a gloriosa Andréa Sadi na Globo News. Eu não sabia que o presidente podia anistiar pessoas, porque anistia é prerrogativa do Congresso. O que o presidente pode fazer é conceder a graça. E concedendo a graça, é preciso haver um critério.
O senhor ia conceder a graça a todos aqueles que eventualmente fossem condenados por envolvimento com um golpe de Estado? O seu choque de ordem, o senhor que se orgulha tanto, e eu falo isso, eu tenho uma boa, todas as vezes que eu falei com o Caiado, eu tenho uma conversa muito respeitosa com ele. Mas o senhor que se orgulha tanto do choque de ordem da sua polícia em Goiás, o senhor acha mesmo que roubar qualquer coisa que seja é muito mais grave do que tentar roubar as instituições, governador? Do que tentar roubar a democracia? Hein? Acho que é uma tese insustentável. Né? O senhor faz isso para ver se o Bolsonaro faz candidato, né? Dentro dessa algaravia que tem de candidaturas na direita. Já disse aqui, meninos, todo mundo é candidato e ninguém é candidato. Porque todo mundo dependente do Bolsonaro. Temer, ele voltou a atacar o Temer, ainda que indiretamente. Aí o Temer está dizendo, não, mas eu não excluí o Bolsonaro, é claro que está todo mundo incluído. Está todo mundo tentando ir em socorro ali de ver o que faz. Né? E nesse sentido, é claro que se erra muito também nessa extrema-direita, né? O problema é que o outro lado parece que quer fazer uma competição de erros. E às vezes ganha o jogo quem erra menos.